como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, se vira nos 30, amigo. Então vamos fazer o melhor que a gente pode dentro daquelas condições que a gente tem. Mas seja bem-vindo, Henry, e fico muito feliz de poder fazer esse bate-papo, essa conversa com vocês. Então, Rogério, dentro daquilo que a gente estava conversando, né, tenho aqui o livro, a gente já, cara, muito bacana, já comecei a ler, vi realmente tem um conteúdo bem bacana, em uma semana ainda não consegui evoluir muito no livro, mas já li algumas coisas assim, bem interessantes. Por que agora está... Então, a gente vê aqui que tem diversas passagens, essa questão do levantamento, esse resgate histórico que tu comentasse, desde a história da cerveja, ela se confunde certamente com a história do nosso país, né? Muita coisa do que a gente tem da cerveja hoje se deve a essa questão dos colonizadores que vieram para o nosso país, né? Quer comentar um pouquinho a respeito de como é que é essa situação? É que, na verdade, bebida alcoólica no Brasil, a gente pode dizer que existiram desde tempos imemoriais, porque os índios brasileiros, ou indígenas, ou populações autóctones ou originárias, como queiram alguns, eles fabricavam muitas bebidas fermentadas, principalmente, a partir do milho e de uma grande quantidade de frutas que havia no Brasil e que ainda existem, né? Bebidas fermentadas, principalmente, e em todo o território brasileiro, e essa produção também era feita também pelos índios no resto da América, não é? Não sei dizer se havia produção de bebida alcoólica nos Estados Unidos ou na América do Norte, mas na América Central para baixo, com certeza, houve muita produção de bebidas assim, com teor alcoólico variado e tudo mais. A primeira cerveja fabricada no Brasil foi na época da colonização, da invasão holandesa, em Recife. Uma cerveja fabricada na época do Maurício de Nassau. Mas depois que os holandeses foram derrotados e expulsos, a cerveja desapareceu e ela vai continuar aparecendo através de contrabando, em pequenas quantidades. Eram cervejas inglesas, principalmente, não é? E elas, então, foram introduzidas aqui em pequenas quantidades. A partir de 1808, com a abertura dos portos, com a vinda da coroa portuguesa para cá, então, as importações de cerveja da Inglaterra e de outros países, ela foi autorizada e começou, então, a cerveja começou a ser encontrada em várias partes do país, ainda no começo do século XIX. A partir de 1819, começam a chegar os colonizadores alemães. E é provável que eles tenham produzido cerveja artesanal em casa, não é? Mas isso, nada disso foi registrado. O que se sabe é que em 1824, lá no Rio Grande do Sul, o primeiro imigrante alemão produziu uma cerveja artesanal destinada ao mercado. Então, a primeira cerveja que virou mercadoria foi essa cerveja lá no Rio Grande do Sul. E a produção cervejeira era feita ao lado de vendas, né? Então, a mercearia, ou seja lá o que for, ou algo parecido, e a cerveja, então, era comerciada ali, no mesmo local, produzida e consumida no local. Logo depois que esse imigrante produziu a cerveja, a primeira, dezenas de outros abriram suas pequenas cervejarias lá no Rio Grande do Sul, e em 1831, a primeira cerveja foi fabricada no Rio de Janeiro, foi em 1831. Depois surgiram outras cervejas, e a partir de 1848, salvo engano, um certo Leiden, que a gente não conseguiu descobrir muito a respeito dele, de onde veio, quem era o Leiden. O Leiden foi um grande pioneiro. Ele, junto com outro que depois apareceu, que era um português, provavelmente, um tal de Vilas Boas, eles fundaram as primeiras cervejarias no centro do Rio de Janeiro. E o Vilas Boas teve a ideia de unir cerveja com lazer.
Então ele abriu um bar, um local de comércio e procurou atrair, né, o pessoal para lá, para os consumidores, para que eles pudessem não apenas tomar cerveja, mas também tinha uma série de diversões ali. Era uma área grande, provavelmente ajardinada e tal. E o Leiden copiou a ideia e começou a surgir no Rio de Janeiro, então, a ideia de unir a cerveja à fruição da vida, ao bom viver, né? E o Leiden, pouco depois, mais adiante, ele vai introduzir a cerveja gelada, porque nessa época o Brasil importava gelo dos Estados Unidos. Então, o Leiden foi o primeiro a vender cerveja gelada, foi o primeiro a comprar uma máquina para produzir gelo, que estava sendo fabricada na França, que já por volta da década de 1870. Então, ele foi o primeiro a importar uma máquina para fabricar gelo, né? E ele foi um grande pioneiro. E por volta de meados da década de 1870, a cerveja estava bem difundida no Brasil. Eu fiz uma estimativa de que provavelmente nessa época, com base em estudos de um economista, que o brasileiro poderia estar tomando em torno de 10 litros de cerveja por ano. Isso na década de 1870. Então, as condições para o surgimento depois, para uma mudança, né, do padrão de cerveja que Rogério, só queria fazer uma questãozinha aqui, ó. Tomei a liberdade de tomar uma cerveja. Esse é um canal cervejeiro, então faz todo sentido tomar uma cerveja. Né? Agradecer a Troy aí, que me cedeu essas cervejas aqui para fazer a live. Queria estar tomando aqui contigo também, dividindo a cerveja contigo e com o Henry, certamente. Mas, de qualquer forma, queria fazer a consideração. Próxima. Então, assim, ó. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tu comentasse ali que provavelmente no começo a cerveja produzida no Brasil era praticamente toda artesanal, até porque praticamente não existiam indústrias no Brasil, né? E hoje a gente percebe no Brasil, eu percebi ali já no começo dos anos 2000, na região de Blumenau, ali no Vale do Itajaí, que começou a se produzir cerveja artesanal, né? Microindústrias, né? Mas chamado de artesanal. Logo na sequência, a gente percebe o movimento dos caseiros, né? Acho que, vamos dizer assim, uma evolução ao contrário, né? Porque o momento que eu acompanho é a questão de tinha a indústria, grande produção em massa, depois a cerveja artesanal e aí o cervejeiro caseiro. Eu continuo fazendo cerveja em casa, tem diversas pessoas que eu conheço que fazem cerveja em casa, mas o que tu estás comentando é que foi justamente o contrário, né? A cerveja ela chegou de navio e aí a partir disso começou a ser produzida de maneira artesanal para que se tivesse cerveja tanto ser bebida, acho que produção para consumo próprio, quanto para a questão do comércio dela, né? Consegue fazer uma conexão entre um momento e outro? Olha, na verdade é o seguinte, a indústria, ainda que fosse de cerveja de alta fermentação, na segunda metade do século XIX, ela já tinha um porte considerável, produzia cerveja de qualidade, tanto é que uma das empresas do Rio de Janeiro, não, é claro que ela, vamos dizer assim, o tamanho da indústria não se compara ao tamanho das indústrias de hoje, mas elas já tinham um porte bastante razoável e algumas delas produziam com qualidade, né? Esse movimento que se dá aqui nos últimos anos da cerveja artesanal e mesmo a produção doméstica, ela se dá num quadro completamente diferente, porque tudo mudou em relação ao passado, não é verdade? Eu acredito que a produção artesanal hoje seja feita sob refrigeração, o que já implica a produção de cerveja de categoria lager. As leveduras são selecionadas, a matéria-prima também, há uma disponibilidade muito grande de matéria-prima. Se você pegar desde o malte, você pode comprar o malte de
qualidades, uma completamente diferente da outra, quer dizer, malte escuro, malte claro, você pode fazer misturas de malte, você tem leveduras específicas também para o tipo de cerveja que você quer produzir, não é verdade? Inclusive agora nós temos inclusive lúpulo sendo produzido no Brasil. Eu não sei qual é a escala, mas eu não avancei muito na análise desse movimento que se dá agora, porque a gente parou na época da Brahma, na segunda metade do século passado, quando o filho do Heinrich Kühnig assumiu a Brahma. Então, nós paramos por ali, eu não avancei, eu realmente não tenho muito conhecimento sobre esse movimento, não, tá? Entendi. Então, acho que a continuação vai vir no próximo livro, então. Olha, alguém vai escrever o próximo livro. Tem muito material, né? Mas eu certamente não serei eu, com certeza não. Tem muito material. Eu acho que certamente isso que tu comentasse é um grande diferencial, né? Quando eu comecei a fazer cerveja em 2014, e na época que eu comecei a fazer cerveja, já existia lojas, pelo menos lá em Blumenau, já existia uma loja que vendia produto para quem faz cerveja em casa. Bem mais tranquilo para fazer, né? E caçar onde é que ia se fazer. Eu acho que a própria história da cerveja, ela conta essa situação, né? Que antes de existir, antes mesmo da Reinheitsgebot, que é a lei da pureza alemã, antes da definição do que seria a cerveja, se fazia cerveja, ou pelo menos uma bebida fermentada, que se encontra à frente, né? E aí existia uma confusão muito grande sobre o que seria cerveja, o que era outra bebida e tal. E aí, com a definição e a própria lei da pureza, se restringiu a questão da forma como fazer cerveja, né? Eu não sei se eu sei, a lei da pureza alemã, ela também é uma forma de protecionismo de mercado, né? E como a Alemanha era produtor de dois grandes insumos, a cevada e o próprio lúpulo, ela criou essa lei também para proteger e também para não disseminar tanto o uso do trigo, por exemplo, que era utilizado para fazer pão, né? Então, para não misturar uma coisa e outra. E quando a cerveja ela chegou no Brasil e até a criação das primeiras companhias cervejeiras, como é que era essa questão da busca pelos insumos, né? Era tudo importado, já existia produção no Brasil, tinha alguma coisa que se encontrava aqui ou tinha que vir tudo de navio para que essas indústrias, ou mesmo o artesão, ele conseguisse produzir aqui no Brasil? Olha, em princípio, tudo era importado, não é? Só que como não havia nenhuma fiscalização e as pessoas produziam cerveja aí pelo interior do Brasil e tal, principalmente lá pelo Rio Grande do Sul também, e em outras áreas, a gente supõe que muita cerveja era feita de arroz, de milho, como depois a gente pode ler nas latas de cerveja ainda hoje aqui, há muito tempo a indústria cervejeira no Brasil usa insumos grãos não maltados. O que vem a ser isso? É milho, arroz, e sabe-se lá mais o que. Tem vários outros grãos aí que se presta à produção de cervejeira, né? Essa lei de pureza na Alemanha, ela surge porque a produção lá era muito desigual, principalmente as cervejas que eram produzidas no verão. Como não havia nenhum controle sobre o processo de fermentação, a cerveja normalmente era ruim, em geral era ruim. Até que eles descobriram que uma cerveja que fosse produzida no outono e fosse guardada nas cavernas com gelo e tudo mais, ou nas cavernas porque eram naturalmente frias, elas tinham uma qualidade melhor. E eu acho que não havia restrição dos alemães com relação à exportação de cerveja ou da própria técnica de produção, porque a cerveja Pilsen na República Tcheca, claro, naquela época não era República Tcheca ainda, mas quem introduziu a cerveja Lager lá naquela região foi um mestre cervejeiro alemão.